A paz do Senhor, igreja. Bem, abra sua Bíblia, por favor, em Colossenses, capítulo 1. Como o pastor disse, durante esse mês agora de fevereiro, nós estaremos estudando o livro de Colossenses, a carta aos Colossenses, e o nosso tema será a supremacia de Cristo. Essa carta tem como foco, como objetivo, nos levar a entender que Cristo é supremo sobre todas as coisas. E hoje no capítulo 1, nós vamos estudar o capítulo 1, nós vamos entender isso, e durante o decorrer do estudo, com os outros pastores que vão estar ministrando aqui, nós vamos conseguir ter uma compreensão clara a respeito disso. Todos abriram? Que bom. O que eu tenho a dizer para vocês aqui? Primeiro eu quero que nós entendamos, quem escreve essa carta aqui foi o apóstolo Paulo. E é uma das cartas que o apóstolo Paulo escreve da prisão. Ele estava preso em Roma, e sob a companhia de Timóteo, e nós sabemos que Timóteo era um fiel escudeiro de Paulo. E aí Paulo, então, inclusive no primeiro versículo aqui, ele cita o Timóteo, que é seu fiel escudeiro ali. E aí então Paulo escreve essa carta, porque tem um irmão lá da cidade de Colossos, que vai até Paulo para dar notícias da igreja para ele, e aproveita e já leva para Paulo, explicando para Paulo que tem havido alguns problemas lá na igreja. Esse irmão é Epáfras, na verdade o nome dele é Epafrodito. Epáfras é um resumo, uma abreviação do nome. E ele então vai até Paulo para expor para Paulo como que a igreja estava. Um fato bastante interessante com relação a essa carta é que o apóstolo Paulo nunca esteve em Colossos. Ele não foi o apóstolo Paulo que fundou essa igreja. Ele nunca foi até a cidade de Colossos. O apóstolo Paulo, ele pregando o evangelho, ele alcançou a vida de Epáfras, e através de Epáfras, Epáfras vai para Colossos, e ele então prega o evangelho ali e funda aquela igreja ali. É uma das igrejas que o apóstolo Paulo nunca foi, e nós vemos isso de forma clara. Tem alguns textos bíblicos, alguns versículos, como por exemplo, no capítulo 2, versículo 1, a gente vê Paulo falando assim, gostaria, pois, que soubesses quão grande luta venho mantendo por vós, pelos laodicenses, e por quantos não me viram face a face. Ou seja, o apóstolo Paulo dizendo para eles, apesar de eu não ter visto vocês face a face, de não conhecer vocês, os laodicenses, Paulo também não tinha ido até Laodiceia, eu tenho um grande amor por vocês e tenho lutado em oração pela vida de vocês, apesar de nunca ter ido aí, apesar dessa igreja não ter sido fundada por mim, ter sido fundada por Epáfras, que é um discípulo meu, que Paulo pregou para ele. Provavelmente, quando nós vemos, por exemplo, Atos capítulo 19, versículo 10, diz assim, todos os habitantes da Ásia ouviram a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. Quando Paulo vai então para a Ásia, ele então alcança a vida ali de Epáfras, e Epáfras então funda essa igreja aqui. O que estava acontecendo aqui? Estava havendo um problema sério na igreja. Era uma igreja que tinha santos sadios, a gente vai ver o apóstolo Paulo falando isso aos santos, era uma igreja sadia. Nós vemos que Epáfras era um homem de Deus, sadio, mas alguns ensinamentos errados estavam sendo inseridos na igreja por meio de algumas pessoas que estavam chegando até a igreja de Colossenses. Que ensinamentos eram esses? Eram ensinamentos gnósticos. Alguns gnósticos estavam trazendo ensinamentos de gnosticismo misturado com judaísmo, uma filosofia totalmente sincrética, tentando dizer para aquelas pessoas que não, Cristo não era suficiente. O que esse ensino que estava sendo inserido na igreja de Colossos falava de forma clara? Eles falavam assim, nós cremos em Jesus, nós sabemos que Jesus foi um enviado de Deus, mas para que você alcance a eternidade, para que você tenha acesso a Deus, não basta você buscar apenas Cristo. E aí eles pregavam o ascetismo. Além do ascetismo, eles pregavam o apaziguamento, ou seja, você fazer algumas coisas que apaziguassem espíritos e anjos que estavam nas regiões celestiais. E além disso, eles ainda falavam muito a respeito das pessoas guardarem dias. E aí nós vemos essa questão da união do gnosticismo, dessas filosofias, inclusive com os ensinos judaicos, com os judaizantes. Porque lá na igreja de Colossos, eles tinham entendido que Cristo era suficiente. Mas esses ensinamentos chegam dizendo assim, não é só Cristo. Vocês precisam guardar dias de festas, vocês precisam guardar o sábado. Tanto que no capítulo 2, nós vamos ver ele falando sobre isso, essa questão de não guardar festas, não precisar guardar sábado, essas coisas. Além disso, eles falavam, vocês precisam se abster de alimentos, tem alguns alimentos que vocês não podem comer. Se vocês estiverem em Cristo, mas não fizerem isso, não adianta. Então, o que era o ensinamento que eles traziam? Era um ensinamento que tirava a suficiência de Cristo. E nós sabemos que Jesus, ele é suficiente. Nós não temos
por meio de obras e de outras coisas, fazer nada mais do que além de termos Cristo. Lógico, ele vai falar inclusive a respeito de algumas questões sobre obras, e eu já até falei isso daqui. Isso não significa que o fato de eu ter Cristo faça com que eu possa viver de qualquer modo. Eu preciso ter obras como consequência de ter Cristo. No entanto, o que estava sendo ensinado é que só Cristo não era suficiente. Aquelas obras precisavam, inclusive esses espíritos e anjos, esses seres celestiais que era pregado, eles eram chamados de Aions, eram chamados de Aions, e eles eram anjos e potestades, e nós vamos ver o apóstolo Paulo, inclusive, falando sobre isso, e mostrando que Cristo está sob o domínio desses anjos, está sob o domínio dessas potestades, e que não existe isso de que eles precisam ser apaziguados. Eles pregavam e ensinavam também que existia do homem aqui, e daqui onde o homem está, existe um vácuo entre o homem e Deus, e esse vácuo, essa distância que existe entre nós e Deus, só pode ser preenchida a partir do momento que você começa a apaziguar esses espíritos celestiais, você tendo Cristo, então você apaziguava esses espíritos, e aí você conseguiria ter acesso a Deus. E de que modo seria esse apaziguamento? De que modo seria aplacar a ira desses espíritos? Era guardando dias, era deixando de comer alguns alimentos, era cumprindo algumas regras que já tinham ficado no passado, que eram sombras, que não precisavam mais ser guardadas e que eles vinham com isso. O gnosticismo, a palavra gnosis, ela significa conhecimento. E o gnosticismo, ele ensina que nós chegamos até Deus através de um conhecimento que nós alcançamos, que vai além do conhecimento que já nos foi revelado através dos apóstolos. Outro ensinamento que eles traziam. Eles falavam que os apóstolos não tinham recebido, aqueles que tinham escrito a palavra, o apóstolo Paulo, não tinham recebido a revelação plena do que nós precisávamos para sermos e chegarmos até o conhecimento de Deus. E eles falavam, não, é preciso ter um conhecimento a mais. Os apóstolos, eles não receberam tudo. O conhecimento a mais é esse que nós estamos trazendo, gerando uma grande confusão na cabeça das pessoas. Engraçado que nós falamos sobre isso naquele tempo, e nós vemos as igrejas sendo bastante atacadas, e normalmente todas as cartas que o apóstolo Paulo escreve é justamente para combater esses tipos de heresias e outros tipos de heresias. E é interessante que quando nós vemos isso acontecendo, parece soar muito semelhante com muitas coisas que acontecem hoje no nosso dia, nos nossos tempos. De muitos meios e muitas situações tentando nos tirar o foco de Cristo e tirar de que nós olhemos somente para Cristo e entendamos que nós não precisamos de mais nada além de Cristo. Você não são conjuntos de regras, não são 5 passos que você tem que fazer, não são isso que eu tenho que fazer, não é eu ir lá e pegar não sei o que aonde de Israel, não é isso, é Cristo, Ele já morreu na cruz por nós, não existe esse sincretismo, buscar isso, eu tenho Cristo, mas eu preciso de mais isso, eu tenho Cristo, mas eu tenho que cumprir mais isso, não, eu preciso de Cristo, é Cristo na minha vida, é isso que Paulo está mostrando, é isso que o apóstolo Paulo está batendo firme neles aqui, dizendo para eles, vocês precisam focar em Cristo, é somente Cristo. É isso que ele vai vir falando nessa carta aqui. Uma outra questão interessante com relação a isso daqui, é que essa carta ela é bastante semelhante à carta de Efésios. E existem algumas pessoas que já chegaram até a dizer que talvez ela fosse uma cópia resumida da carta de Efésios. Não tem disso. Porque quando você lê a introdução de Efésios, ela é exatamente igual à introdução de Colossenses. No entanto, a carta que é escrita aos Efésios, ela é uma carta que ela trata muito de eclesiologia, ou seja, ela trata da questão da igreja, o modo de administração da igreja, trata muito sobre isso. Essa carta não, ela é cristologia, ela trata sobre Cristo. Então, não tem ligação. Outra coisa interessante é que Paulo, quando ele está encerrando a carta, no capítulo 4, versículo 16, ele chega a dizer e fala para eles assim, olha, leiam essa carta em Colossenses, mas depois peguem ela e leiam ela lá para os Laodicenses também. E a que eu escrevi para os Laodicenses, vocês trazem ela e leem ela aqui para os Colossenses. O que isso nos leva a entender? Que o mesmo problema que estava acontecendo em uma igreja estava acontecendo em outra. Nós temos aqui na Bíblia a carta aos Laodicenses? Não temos. Essa carta nunca foi encontrada. Paulo escreveu uma carta para os Laodicenses e nunca foi encontrada. E aí tem uma questão, e se essa carta um dia foi encontrada? Nós temos um problema? Eu entendo que não, nós não temos um problema. Essa carta então seria inserida no cânon? Também acho que não, e também nem acredito que essa carta possa ser encontrada, porque eu entendo que o que Deus tinha para nós está aqui. Mas é interessante que o apóstolo Paulo diz que essa carta aqui precisava também ser lida para os laodicenses, que também tinha sido uma igreja que provavelmente Epáfras provavelmente fundou uma igreja em Herápolis e em Laodiceia. Então, quando ele fala com Epáfras, provavelmente ele deve ter falado, o mesmo problema que está acontecendo aqui em Colossos está acontecendo lá. Quando nós lemos essas cartas, gente, nós temos que ler olhando para elas e tirando delas o ensinamento que é para nós.
É para nós isso aqui. Mas nós precisamos entender que ele, sempre que ele escreve isso aqui, é tratando problemas que aconteciam lá e que hoje nós vemos acontecendo ainda no nosso meio. E que nós precisamos ter bastante cuidado e bastante zelo com relação a isso. Abra sua Bíblia, então, no capítulo 1. Vamos começar a olhar aqui os versículos e, de maneira rápida, pretendo esgotar isso aqui. Esse capítulo 1, ele é interessante, que olha para vocês verem. No capítulo 1, versículo 13, ele nos ensina que Cristo é o nosso libertador. Só uma observação, que é interessante. Apesar do apóstolo Paulo estar tratando bastante de problemas e heresias que estavam sendo inseridas, ele não foca e não perde muito tempo falando dessas heresias. Ele faz o seguinte, ele mostra que tinha os erros, mas ele foca em Cristo, mostrando, olha, abandone isso. Deixa eu explicar para vocês o que é importante. E ele começa a mostrar quem é Cristo e a supremacia de Cristo sobre todas as coisas e a suficiência de Cristo. No capítulo 1, no verso 13, ele nos mostra que Jesus é o nosso libertador. No verso 15, ele fala que Jesus é a imagem visível de Deus. No verso 16, o agente da criação. No verso 17, ele é o sustentador. E no verso 18, ele é a cabeça da igreja. Ou seja, no verso 27, ele ainda chega a dizer que ele vive em nós e é a nossa esperança de glória. Jesus é supremo sobre toda a criação e nós vemos isso de forma muito clara. A partir do versículo 13 em diante, ele começa a mostrar isso de forma muito clara. Que Jesus é tudo isso nas nossas vidas. O nosso libertador, a imagem visível de Deus, o agente da criação, o sustentador, a cabeça da igreja, vive em nós e é a nossa esperança de glória. É isso que ele está trazendo como foco, como centro nessa carta, como centro nesse capítulo aqui. É tentando nos mostrar e nos ensinar isso daqui. No capítulo 1 ele começa dizendo, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo. É interessante quando ele fala apóstolo de Jesus Cristo, não sei se você já percebeu isso, mas em todas as cartas que ele escreve, ele sempre, ainda que seja de maneira sutil, em algumas outras cartas ele faz uma defesa um pouco mais firme com relação a isso, mas ele sempre faz questão de dizer que ele é Paulo, apóstolo de Jesus Cristo. Por quê? Paulo, durante todo o ministério dele, sofreu fortes resistências no que diz respeito ao seu apostolado. Porque ele não foi um dos 12. Ele foi um apóstolo fora do tempo, e aí existiam aqueles que tinham uma certa ressalva com relação ao ministério de Paulo. Por isso, ele sempre faz questão de dizer, eu sou apóstolo de Cristo. E nós vamos ver em outras cartas, eu não me recordo exatamente qual, não sei se é Colossenses ou Tessalonicenses ou Coríntios, depois eu posso até ver, não me lembro. Ele faz uma defesa bastante aprofundada no que diz respeito ao seu apostolado. Ele sempre vai começar dizendo isso. Ele era um genuíno apóstolo de Cristo. E nós conhecemos o testemunho de Paulo, que é relatado em Atos, de como ele se tornou apóstolo de Cristo. E ele fala assim, pela vontade de Deus. Paulo está nos mostrando aqui que aquilo que ele fazia não era pela sua própria vontade. Não era o que ele pensava, não era o que ele achava, mas era pela vontade de Deus. Se ele tinha se tornado apóstolo, e se ele estava anunciando, pregando, exortando, é porque foi a vontade de Deus que aquilo acontecesse na vida dele. Era o desejo de Deus que ele se tornasse apóstolo, que ele se tornasse ministro do Evangelho. O pastor João, de vez em quando, ele fala algumas coisas aqui. Ele falou um dia algo que eu achei interessante. Ele falou assim, tem gente que é vocacionado para o ministério, e tem gente que é invocado para o ministério. O que Paulo está dizendo aqui é basicamente isso. Paulo ele não era invocado pelo ministério, ele foi vocacionado, era pela vontade de Deus. E se eu sou vocacionado, se você é vocacionado, por mais difícil que seja o ministério, você suporta. Essa semana eu conversava isso com o pastor João. Por mais lutas, por mais adversidades que ele, por exemplo, já passou, e ele me relatando isso, ele está aí, ele suporta. Você sempre vê um sorriso no rosto dele, ânimo, entusiasmo, porque você vê a vocação. Mas se você não é vocacionado, as coisas mais simples já são suficientes para te desanimar. Então é necessário que nós oremos e busquemos de Deus. Qual é a nossa vocação? Todos nós temos uma vocação, lógico. O corpo de Cristo não tem ninguém que é só para ficar no banco. Mas eu preciso descobrir qual é a vontade de Deus. É pela vontade de Deus que eu faço o quê? Qual é a minha vocação? Isso é importante. Eu preciso buscar de Deus saber isso. Talvez a sua vocação, nós temos um ministério aqui na igreja, que é um ministério quase que invisível, mas de uma vocação maravilhosa e que sustenta essa igreja, são as irmãs que cuidam do ministério de oração e intercessão aqui, que era liderado, inclusive, pela pastora Isabel, não era? E que ainda continua, e que nós temos irmãs e irmãos que são intercessores e que nós não vemos aqui, não tem destaque, não são, mas muitas vezes
apesar de nós não vermos, nós temos a consciência de que muitas coisas que acontecem dentro dessa igreja, as bênçãos de Deus, são consequências dessa vocação, que elas entenderam, elas não têm crise de quererem serem vistas, não tem isso. Quando você entende qual é a sua vocação, você faz pela vontade de Deus sem ter crise, sem ter problema. Aí você está lá escondido dentro de um quartinho orando por aquele que está aqui na frente, exposto e todo mundo vendo. E aquele que está na frente tem que entender que não é dele, não vem dele, é de Deus. E que também existe a parcela daqueles que estão lá intercedendo e buscando, e que eles são participantes do ensino que está sendo dado aqui. Isso é vocação pela vontade de Deus, é você entender que dentro do corpo, cada um tem a sua responsabilidade, e nós nos completamos como corpo, e aí então a igreja cresce sadia. Paulo tinha uma compreensão clara disso. Ele fazia pela vontade de Deus. Verso 2, aos santos irmãos fiéis em Cristo, que estão em Colossos, graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Quando ele fala aos santos irmãos fiéis em Cristo, ele está falando aqui separados. Santidade, gente, é ser separado. Isso não significa que aqueles que são considerados santos não cometam erros. A própria Bíblia nos diz que nós não podemos dizer, se nós dissermos que não temos pecado, nós fazemos Deus então mentiroso. João escreve isso nas suas cartas. Então nós sabemos que o fato de sermos santos não nos torna absolutamente perfeitos, mas nos leva a todos os dias buscarmos a perfeição, apesar de sabermos que nós só chegaremos a ela quando Cristo nos glorificar realmente. E ele diz assim, ele fala assim, aos irmãos fiéis em Cristo que estão em Colossos. Eu falei que ele vai tratar de uns problemas, algumas questões muito sérias aqui na igreja de Colossos, e é interessante que ele chama aquela igreja de irmãos santos, fiéis em Cristo na igreja, mas olha que interessante, era uma igreja que tinha santos e fiéis, mas era uma igreja que estava tendo problemas com alguns ensinamentos. O que é que isso significa? Que o fato de, às vezes, nós vemos pessoas tentando inserir ideias erradas dentro de uma comunidade, como a nossa, que é uma comunidade sadia, isso não significa que a comunidade como um todo, que a igreja não presta mais. Não, isso significa que existem santos, que é uma igreja de Deus, que é uma igreja sadia. No entanto, se algum ensinamento errado tem sido inserido, isso vai ser corrigido, isso vai ser tratado e a igreja continua, os santos continuam. O que isso me ensina? Isso me ensina que não existe igreja perfeita. Não tem, gente, não tem igreja perfeita. Existem ensinamentos que, a partir do momento que, se você tem aquele que está na liderança e está trazendo heresias e mais heresias. Essa semana, infelizmente, nós tivemos aí um fato de um pastor, eu acho que muitos viram aí, falando que a Bíblia ela não é inerrante, ela não é infalível, que ela tem um monte de erros e tal. Isso é heresia, isso é anátema, isso é maldição. O apóstolo Paulo fala, se alguém vem ensinando um evangelho diferente desse que eu ensinei, seja anátema, a palavra anátema é maldito. Isso, sim, são ensinamentos que não devem ser aceitos e que nós não devemos permanecer num lugar que traz tipos de ensinamentos como esse. Mas, quando você vem, talvez alguém tentando até inserir algum tipo de ensinamento, mas a igreja rebate isso, como agora, por exemplo, eu estou fazendo, você vê que existe saúde, apesar de que existem dificuldades em algumas áreas e não existem lugares perfeitos. Tanto pelo fato de nós não sermos perfeitos, quanto pelo fato de que a igreja sempre sofre ataques e sempre vão ser tentados trazer ensinamentos errados. O que cabe a nós é estudarmos a palavra de Deus, combatermos isso e vivermos o que é a verdade. Porque a Bíblia, sim, ela é inerrante, ela é infalível e ela é, na sua totalidade, a palavra de Deus. De Gênesis a Apocalipse. Pronto. E isso é o que eu tenho que entender. E ele continua, ele faz, aos irmãos. Você já parou para pensar, por que nós somos chamados de irmãos? Nós somos chamados de irmãos porque nós temos um mesmo pai. Ele está tratando de paternidade aqui de maneira sutil, mas está aí, ele fala, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, Deus é nosso Pai. Quando nós vamos para o versículo 3, ele fala, graças damos a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por nós. Cara, isso aqui é de um... Eu não sei se você consegue ver a grandiosidade, a magnitude disso. O apóstolo Paulo vem dizendo, o nosso Pai, e logo depois ele vem dizendo, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha a grandeza de nos revelar e de nos mostrar que o Pai de Jesus, aquele que é o nosso Salvador, se tornou nosso Pai também. Isso aqui é um motivo de honra, de alegria, de nós nos alegrarmos, de ainda que nós tenhamos pais terrenos que talvez não tenham sido os melhores, nós temos um Pai perfeito que nos ama. Eu, particularmente, tive um pai maravilhoso e tenho, graças a Deus por isso. E eu tenho uma visão de pai muito maravilhosa pelo pai que eu tive, mas eu sei que tem pessoas que talvez não. No entanto, a Bíblia nos garante que nós temos um pai maravilhoso, que é o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso é motivo de honra para nós, nos mostra a importância. E aí, é interessante, que olha aqui para vocês verem.
Quando ele fala, ele poderia ter dito apenas assim, ó, graças damos a Deus. Mas ele vem, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vós. O apóstolo Paulo, ele sempre faz questão de fazer referência a Jesus. Sempre. Você leia, prestando atenção nisso. Sempre que o apóstolo Paulo vai referir a alguma coisa, ele sempre arruma um jeito de trazer o nome de Cristo à tona. Ele nunca deixa o nome de Cristo escondido. O que ele nos ensina com isso? Cristo, como ele está pregando aqui, a supremacia, a centralidade de Cristo. Gente, Cristo tem sempre que ter a primazia em tudo. Ele está fazendo questão de mostrar Cristo aqui. Nós precisamos também fazer questão de mostrar Cristo em tudo. Cristo tem que ser o centro de todas as coisas, na nossa vida, do culto, de tudo. Paulo nos mostra isso aqui de forma muito clara. E ele fala sempre. É interessante que ele fala assim, ó, sempre, orando sempre. Essa palavra sempre aqui é oração constante, ação de graças incessante. E ela é um termo que o Paulo usa lá em Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses 5,17, quando ele diz, orai sem cessar. Paulo está dizendo que ele orava verdadeiramente sem cessar pelas igrejas. Ele tinha um coração que era impulsionado espontaneamente a orar pelas igrejas. Não era algo que ele tinha que se esforçar para fazer, mas ele amava e ele desejava verdadeiramente ver aquelas igrejas crescerem, porque ele sabia que quando a igreja estava sadia e quando as igrejas cresciam, o nome de Cristo crescia. E aí uma coisa que é bastante interessante aqui, é que Paulo está dizendo que ele orava não por uma igreja que era dele. Paulo estava orando pela uma igreja de um irmão, que ele nunca nem tinha ido, que ele nem conhecia os irmãos, e ele dedicava tempo incessante orando por essa igreja. E aí, nós aprendemos algo interessante com Paulo nisso daqui. Quem aqui ora pela Igreja Batista Renascer? Glória a Deus por isso. E nós sabemos que isso sustenta a igreja. São as nossas orações sustentam os pastores, são as nossas orações. Não precisa responder, agora é uma pergunta retórica. Mas quantos de nós nos lembramos de orar pelas nossas igrejas irmãs, das nossas congregações, e vamos mais, igrejas irmãs e irmãos genuínos nossos de outras denominações, orar pela igreja espalhada por todo o mundo? Quando a igreja de Cristo, nós vemos a igreja visível, mas tem a igreja invisível, a igreja universal espalhada por toda a face da terra, que também carece das nossas orações. Apesar de não conhecermos, as nossas orações alcançam esses outros lugares. E nós não devemos orar somente pela nossa igreja, mas nós devemos fazer como Paulo e orar pelas outras igrejas, porque quanto mais Deus der saúde espiritual para também outras igrejas, mais o nome de Cristo será exaltado e glorificado, e menos escândalos haverão para que nós possamos ter que lidar com esse tipo de situação. Porque quando acontece um escândalo na igreja X, que não tem nada a ver com a Batista Renascer, afeta a nós. Os evangélicos, todo mundo é colocado no mesmo lugar. Por isso nós temos que orar por todos, independente de denominação. Assim como Paulo fazia, ele não estava preocupado se essa igreja era uma igreja que ele era o pastor, o responsável direto, mas ele orava incessantemente, como ele diz. Verso 4, portanto, porquanto ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos. Aquela igreja era uma igreja que demonstrava amor pelos santos. E esse amor aqui, que ele está falando aqui, não era um amor, como eu já até ministrei aqui, um amor teórico, era um amor prático. Paulo tinha notícias por parte de Epáfras, que eles ajudavam os santos, aqueles que necessitavam, de forma prática, essa igreja atuava e ajudava aos santos. Fé em Cristo Jesus, ele fala, em fé em Cristo Jesus. Esse aqui é a fé na pessoa de Jesus. E aí na teologia tem dois entendimentos com relação a isso, e os dois se aplicam, que eles tinham fé na pessoa de Jesus, mas eles também tinham fé em Jesus, ou seja, eles estavam em união mística com Cristo. É uma doutrina dentro da teologia que fala da união mística, é que nós estamos unidos em Cristo, ou seja, eu estou em Cristo e Cristo habita em mim. Ou seja, vocês têm fé em Jesus, mas vocês também têm fé em Jesus através do fato dele estar habitando em vocês. Era uma igreja sadia. Verso 5, por causa da esperança que vos está reservada nos céus, da qual já antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho. Olha aqui, por causa da esperança, foi quarta retrasada, eu ministrei aqui, a nossa esperança está no céu, e é justamente isso. Ele está falando que a nossa esperança está reservada no céu, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade. A nossa esperança não está neste mundo. O apóstolo Paulo ele é muito enfático quanto a isso, muito claro no que diz respeito a isso, a nos dizer... Foquem naquilo que é a esperança de vocês, que está no céu. E esperança, gente, só uma observação aqui. No grego, a palavra esperança não significa algo que pode acontecer ou não. No grego, a palavra esperança, ela exprime a ideia de certeza. Algo real, que não existe algo, tipo assim, a nossa esperança
Ele fala assim, por causa da esperança que vos está reservada no céu. Tá? Eu tenho uma esperança de um dia ir para o céu, mas eu não sei se esse céu existe mesmo, se é real, se realmente vai acontecer. Não é essa a ideia. A esperança no grego, a palavra esperança no grego, ela traz a ideia de certeza. A vossa esperança, a vossa certeza está reservada nos céus. Quando você diz que tem esperança na eternidade, em Cristo, o que tem que partir na sua mente não é uma possibilidade, mas é uma certeza de que nós estamos em Cristo e que temos a eternidade preparada para nós. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo para eles aqui. Reservada, essa palavra reservada aqui, ela é apokeimai. Você sabe o que ela significa? Entesourada. O que você entesoura? O que você vai guardar como um tesouro? Algo muito valioso. Eu só guardo como tesouro algo que é valioso. Algumas versões, quem tem uma versão aí que ao invés de reservada está escrito entesourado? Levanta a mão aí, por favor. Alguém tem? Tem algumas versões que nesse versículo 5 aqui, ele fala entesourado ao invés de reservada. A palavra no grego aqui é justamente essa, entesourada. O valor, ele é muito elevado. Ele é incalculável. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. O que está reservado para vocês no céu não tem como. E aí isso significa algo muito interessante. Porque quando ele fala isso, qualquer pessoa que lesse naquela época, e nós lendo hoje, entendemos que é algo que jamais nenhum homem na face da terra poderia alcançar. Lembra do que eu falei dos ensinamentos no início? De que eles falavam que eu tinha que fazer algumas coisas para alcançar isso, esse conhecimento e alcançar isso. Paulo está explicando para eles aqui, gente, é um tesouro, é uma riqueza tão grande que nenhum homem não pode fazer nada, não existe a possibilidade de você fazer nada para você alcançar, mas é só por meio de Cristo, porque Ele já conquistou para nós. Essa riqueza incalculável, essa riqueza que supera todos os valores, qualquer coisa que você possa fazer, só Cristo. Nenhum homem pode alcançar. Nenhum homem pode fazer nada para que seja merecedor dessa riqueza que está reservada para nós, por meio de Cristo. E somente Cristo. E ele continua dizendo, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho. Gente, tanto essa esperança quanto esse tesouro, ele só pode ser alcançado por meio da verdade do que está aqui no Evangelho. Mais uma vez o apóstolo Paulo reforçando isso. Não existe mais nada fora do que está aqui que possa nos levar a alcançar a verdade de Cristo e alcançarmos essa revelação, essa esperança que está reservada para nós. Nada. Não, pode surgir quem quer que seja, com qualquer tipo de ensinamento. Se o que a pessoa falou não estiver inserido no Evangelho, não for a palavra de Deus, se ela não passar pelo crivo do que a palavra ensina, é mentira. E como eu disse agora há pouco, seja considerado maldito. Porque o apóstolo Paulo, quando ele fala isso, ele chega ao extremo de dizer, se eu vier aqui novamente, pregando um evangelho diferente do que eu já preguei, ou se vier um anjo do Senhor fazer isso, seja considerado maldito. Por que isso? Porque somente a palavra de Deus é a verdade, somente o evangelho que está à nossa disposição é a verdade. E somente através dele nós chegamos a esse pleno conhecimento aqui, que é o conhecimento de Cristo. Verso 6, que já chegou a vós, como também está em todo o mundo, e já vai frutificando como também entre vós, desde os dias em que ouvistes e conhecestes a graça de Deus em verdade. Ou seja, chegou até eles por meio de Epáfras, e em todo o mundo. Quando ele fala em todo o mundo, ele está falando em todo o mundo conhecido da época, mas nós também podemos entender que por providência de Deus, o apóstolo Paulo, eu entendo que ele cria nisso, e nós vemos que isso aqui se cumpre hoje, pois todo mundo tem conhecido o Evangelho. Isso é uma prova cabal de que essa palavra é verdadeira. Ela não morreu no percurso, no decorrer da história, ela não acabou, ela não se perdeu, mas ela continuou sendo preservada, e quem a preservou foi o próprio Deus, para que o mundo soubesse e fosse revelado ao mundo o mistério de Deus que Paulo vai falar lá na frente, e esse mistério de Deus é Cristo. No capítulo 2, ele fala que Jesus é o mistério de Deus, porque no Antigo Testamento era um grande mistério, eram apenas profecias e que às vezes existia até uma dificuldade para ser entendida, mas no Novo Testamento, no Evangelho, nós vemos a revelação desse mistério, que foi difundido e que está sendo pregado em todo o mundo. Ouvistes e conhecestes. Esse conhecestes aqui é compreendestes. É interessante, olha aqui, vocês que estão aí sentados, e muitas vezes eu estou no lugar de vocês, nós não temos apenas que ouvir, mas nós precisamos compreender a palavra. Às vezes nós apenas ouvimos anos após anos, mas nós não compreendemos. Nós precisamos ouvir, mas nós precisamos compreender. E Neemias capítulo 8, verso 8, diz assim, ler um livro da lei de Deus, interpretando, ou seja, interpretaram o que estava sendo lido, explicaram o que estava sendo lido, a fim de que o povo entendesse o que estava sendo lido. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. É preciso interpretar,
é preciso ler e é preciso explicar de forma que todos entendam e tenham uma compreensão clara do que a palavra de Deus está sendo dita. A partir desse momento, eu consigo reconhecer, entender o mistério de Deus e saber quem é Cristo na minha vida, como eu devo viver para agradá-lo, como deve ser o meu proceder no meu dia a dia. A partir do momento que isso acontece. E é isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. E no verso 7 ele fala assim, como aprendestes? Só uma questão, ele fala em verdade. Esse em verdade aqui é a fidelidade, gente. Deixa eu dizer uma coisa. Essa palavra, se algum de vocês, qualquer um aqui, meu tempo está estourando ali já, não passou ainda não, mas ainda tem. Se algum de vocês aqui, se eu, Ralph, eu escrever uma carta e entregar para qualquer um de vocês, qualquer um, e falar assim, você vai pegar essa carta e vai chegar até a minha esposa, tem 5 anos que eu não a vejo, e vai entregar essa carta para minha esposa que eu tenho algumas recomendações para ela, para Mirelle. E você pega a carta que eu escrevi, te entreguei, e você vai. Eu te entrego a carta, te explico a carta, você está ali, beleza. Quando você chega lá, você fala, Mirelle, o Ralph mandou uma carta para você, e deixa eu ler e te explicar o que ele quer com a carta. Você lê a carta e explica, não do jeito que eu queria que fosse explicado, mas do jeito que você acha que deveria explicar. E as recomendações que eu dei para Mirelle não são cumpridas, do modo como eu exigi que fossem cumpridas naquela carta. Quando eu for lá visitar a Mirelle, eu vou chegar e falar assim, olá, o Zé, o João, te entregou a carta que eu te mandei? Sim, entregou. E aí, aquilo que eu tinha te recomendado foi feito? Foi. Então me mostra o que você fez. Fiz isso? Não. Não foi isso que eu te mandei fazer. Foi. O João, o Zé lá, me explicou, ele leu a carta para mim e falou que era para eu fazer isso. Com quem que vocês acham que eu vou pedir contas? Quem que vocês acham? Ela vai ter as consequências dela, porque ela não fez o que eu pedi, infelizmente ela vai ter as consequências, porque ela também podia ter pegado a carta e lido, para ter certeza do que o João tinha falado, mas eu vou pedir contas para o João. Mas ele vai dar conta para mim, sim. Eu escrevi, eu expliquei, ele ensinou errado e deu tudo errado por culpa dele. Agora imagina Deus, que nos escreve essas cartas, e eu chego aqui e começo a falar coisas que não é o que está aqui, ensinando vocês a viverem de forma errada. Deus vai pedir contas para mim. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Verdade. É preciso ser pregado em verdade, a verdade e a verdade. Eu não tenho que inventar nada, eu tenho apenas que ensinar o que a palavra diz. Porque vai ser cobrado de mim. Mas existem sobre vocês a responsabilidade de serem como os crentes de Bereia. Porque não pensem que vocês podem simplesmente jogar a culpa em cima de quem está ministrando. Porque vocês também têm acesso a essa palavra. E vocês podem pegar essa carta e ler e ver se está errado. Porque os crentes de Bereia colocavam à prova, não era qualquer homem. Eles colocavam à prova o apóstolo Paulo. Paulo está lá pregando. E os crentes de Bereia, peraí Paulo, deixa eu ver aqui se você está falando está certo. Olha isso. O cara que escreveu 60% do Novo Testamento era colocado em prova. Isso significa que qualquer um que sobe aqui não deve ser colocado em prova, eu devo ser colocado em prova. E se eu falar alguma coisa que não está certa, não absorva isso. E, por favor, chegue até mim e diga, isso que você falou está errado. Chega até o irmão, faça como a Bíblia instrui. Ralph, eu acho que a Bíblia diz assim, ou vamos tirar uma dúvida aqui, talvez eu esteja equivocado. Mas nós não podemos aceitar em verdade, é o que o apóstolo Paulo diz aqui. No verso 7 ele fala, como aprendestes de Epáfras, e ele vem falando, mostrando que foi Epáfras, nosso amado conservo, que para nós é um fiel ministro de Cristo. Gente, olha que coisa interessante, isso aqui é o apóstolo Paulo. Epáfras era pastor de uma pequena igreja, numa pequena cidade, que tinha perdido a sua proeminência, e ele dando honra a esse pastor, chamando ele de conservo. A obra que Paulo tinha realizado era infinitamente maior e muito mais grandiosa do que a que Epáfras tinha realizado, mas Paulo honra Epáfras ao ponto de dizer, meu conservo, que ensinou fielmente vocês, de acordo com aquilo que ele aprendeu comigo. E ele continua no verso 8, o qual nos declarou também o vosso amor no Espírito. Ou seja, ele chega para eles e fala assim, aquela igreja te ama, aquela igreja tem um grande amor também pelo Evangelho, é uma igreja sadia, mas aí ele também vem falando e mostra os problemas que haviam dentro da igreja. No verso 9, aqui nós vemos o apóstolo Paulo fazendo uma oração pelos colossenses, do verso 9 até o verso 11, e ele diz assim, por essa razão nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós, e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e inteligência espiritual. Paulo começa a orar por aquela igreja, pedindo essas qualidades, que Deus traga sobre eles isso daqui. Toda sabedoria, olha que coisa maravilhosa isso aqui. Essa palavra toda sabedoria indica excelência em qualquer arte, ocupação ou ofício. Fala de primariamente a capacidade que é necessária para empreendermos e aprendermos os princípios elementares da doutrina cristã. Quando ele fala, encha eles de toda sabedoria,
Ele está falando assim, ó, dê a eles um espírito de excelência em tudo que forem fazer e capacita-os para que quando lerem as Escrituras, eles entendam as revelações da palavra de Deus que está sendo liberada para eles. É isso que ele está dizendo aqui. Inteligência, entendimento. Essa palavra aqui é sunese, significa acuidade, astúcia, discernimento, compreensão de tal modo que seu possuidor saiba distinguir a diferença entre o certo e o errado. Quando você ora pedindo inteligência, entendimento para Deus, é uma inteligência capaz de você olhar e saber, isso é certo, isso é errado. Logo, eu vou seguir o que é certo e agradar o meu Deus. Não é uma inteligência apenas para vencer nesse mundo, mas é uma inteligência para te manter em santidade. Não é a inteligência que te faz apenas aprender as ciências que o mundo tem e que também serve para isso, mas é uma inteligência que te faz olhar o que é certo e o que é errado e escolher o que é certo, como um modo de viver em santidade e agradar a Deus. Espiritual, ou seja, nada disso era algo humano, carnal, que você poderia fazer, mas era algo que vinha de Deus, ou seja, aquele que quer sabedoria, peça a Deus e Ele dá liberalmente. Não é isso que a Bíblia nos diz? Peça a Deus e Ele dá liberalmente. Esse conhecimento aqui, ó, era dado pelo Espírito e concretizado pelo Espírito. Ao contrário do conhecimento gnóstico, que era meramente intelectual, carnal, falso, pretensioso e ostentador, e que satisfazia a carne e não agradava a Deus. Existem muitas pessoas que têm muito conhecimento aí de fora, mas que negam a Deus. Tem um cara que eu admiro, a inteligência dele e o conhecimento que ele tem, o Hawkins, Stephen Hawkins. Cara, que inteligência, que conhecimento. Mas é um conhecimento gnóstico apenas, é um conhecimento que traz para ele apenas intelectualidade, talvez um ego inflado, pretensioso, mas não agrada a Deus, porque é um cara que tem um conhecimento, um físico, que chega a ser comparado a Einstein, mas que nega a Deus e que não crê em Deus. E aí, do que adianta? Não adianta de nada. Ao ponto de nós vemos pessoas que talvez sejam analfabetas, que têm um conhecimento e uma sabedoria absurda, porque crê em Deus e busca a presença de Deus, para que possais andar dignamente, em continuação, diante do Senhor, agradando, isso aqui no verso 10, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento, ou seja, para que vocês cresçam dignamente, agradando Ele em tudo, ou seja, em tudo, não em algumas coisas, e frutificando em toda boa obra. Aí vem a questão da obra. Ele está rebatendo a questão de que não são as obras, não são coisas que eu faço, mas ele está aqui dizendo de forma clara, que o fato de não ser por meio dessas coisas que eu conquisto e que eu chego até Deus e que eu alcanço essa santidade, mas a partir do momento que eu tenho isso, é preciso que eu frutifique, é preciso que hajam boas obras. Elas evidenciam a minha salvação, frutificando em toda boa obra. No João capítulo 15, versículo 2, ele diz assim, ó, todo ramo que está em mim e não dá fruto, ele retira. E todo que dá fruto, ele limpa para que dê mais fruto ainda. Ou seja, o crescimento, que ele está falando, frutificando em toda boa obra e crescendo, porque o Senhor faz isso através das nossas vidas. Quanto mais você realiza boas obras, quanto mais você entende, mais o Senhor te dá crescimento. Verso 11, corroborados, ou seja, fortalecidos, na sua versão aí pode estar escrito fortalecidos, em toda a fortaleza. Olha que maravilhoso isso daqui. Segundo a força da sua glória, em toda a paciência e longanimidade e gozo. Quando ele fala segundo a força da sua glória, essa palavra aqui no grego é kratos, que significa poder, força, mas não é um poder qualquer. Olha o que significa essa palavra. Poder que opera milagres e maravilhas. Não é uma força qualquer, é uma força que vem de Deus, que realiza impossíveis. O apóstolo Paulo está dizendo que era segundo essa força da sua glória, que é dada a nós, que realiza milagres, que realiza poder. Ele está falando, nosso Deus é um Deus de milagres, do Deus do impossível. E a força dele operando em nós, gera isso nas nossas vidas e na vida daqueles a quem nós temos acesso. Mas eu preciso entender que o primeiro tem que estar firmado aqui. Eu tenho que ter a verdade comigo, para que isso opere em mim. Porque ele está combatendo todo o erro, para que depois isso venha a operar, e essa se torna a oração dele. Paciência aqui é constância, fortaleza, perseverança. É uma paciência que demonstra uma perseverança que não acaba. E longanimidade, ele é uma constância, é a palavra que dá a ideia de sofrimento sem retaliação aos ofensores. Longanimidade é você ter paciência, ainda que alguém esteja te fustigando, ainda que alguém esteja te perseguindo, você suporta com paciência, você é longânimo e não faz nenhuma retaliação, não faz nada para prejudicar essa pessoa. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. É você não ter um espírito vingativo, um coração vingativo e que tenta fazer justiça pelas suas próprias forças, mas você é longânimo. O que isso significa? Eu sou longânimo, eu não vingo, eu não faço retaliação, porque eu espero a minha justiça do Senhor.
Eu aguardo que o Senhor faça justiça por mim se eu estou sendo perseguido, por isso eu sou longânimo. Paulo fala isso daqui porque Paulo estava combatendo os ensinos daqueles falsos profetas e falsos mestres, mas Paulo não queria que a igreja se levantasse contra eles para agir contra eles no sentido talvez de agredi-los, de sair falando mal deles. O que Paulo exigia deles é que o ensino verdadeiro fosse feito e que eles fossem feitos calar a boca. Eles precisavam calar, sim. Era preciso fazer eles calarem, mas por meio da verdade. Como Paulo fala lá em Tito, quando ele fala para Tito, é preciso fazer esses pauradores frívolos que ficam disseminando ensinos errados aí e dividindo famílias, calarem a boca. É isso. No entanto, não é no sentido de nós fazermos isso com violência. Não, nós temos que entender que a justiça vem de Deus. Verso 12, dando graças ao Pai que nos faz idôneos para participar da herança dos santos na luz. Idôneo aqui, gente, é adequado, qualificado. Quem que nos faz adequados? Nós somos totalmente inadequados, inqualificados. Não há qualificação em nós para que nós alcancemos os céus. Mas Ele, olha aqui, ó, dando graças ao Pai que nos fez qualificados para participar da herança. Herança é para filho. Ele, por meio de Cristo, nos tornou qualificados. Você não tinha nenhuma qualificação para ser chamado de filho de Deus, para ter a herança que está reservada, mas Ele, por meio de Jesus, te qualificou a isso. E Ele diz, idôneos, o Pai que nos fez, e aí ele começa, então, a partir do verso 13, o assunto central da carta, que é aqui. Olha o que ele diz no verso 13, que ele começa a falar algumas coisas fantásticas a respeito de Jesus. O qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Nos tirou da potestade das trevas. Está vendo que ele vai começar a falar desses seres celestiais que eram venerados por aqueles que estavam trazendo ensinamento. Lembrando que eles não negavam Jesus, os falsos ensinamentos. Eles admitiam Jesus, mas aliados a esses espíritos que eram chamados de aions, como eu disse no início. E aí Paulo começa a falar sobre essas potestades, ou seja, que foram tirados das potestades das trevas e nos transportou. Gente, aqui, a ideia que Paulo quer dar aqui é uma ideia literal, de você estar em meio às trevas e Deus te pegar e te levar para o reino da sua luz de forma literal. É isso, espiritualmente falando, é isso que acontece conosco a partir do momento que nós reconhecemos Jesus como Salvador. Deus nos tira, simplesmente, e nos leva para o reino do seu amor, hoje. Romanos capítulo 8, versículo 30, fala assim, ó. E aos que predestinou, chamou. Aos que chamou, justificou. Aos que justificou, glorificou. Olha aqui, aos que predestinou, passado, ok. Aos que chamou, passado, ok. Aos que justificou, passado, ok, fomos justificados na cruz. Agora, glorificou, esse verbo não está no tempo errado? Porque a Bíblia nos diz que quando Jesus voltar, nós receberemos um corpo glorificado. Não. O apóstolo Paulo está dizendo que nós hoje já estamos glorificados com Deus na eternidade, porque Deus é atemporal. Não existe passado, presente e futuro para Deus. Deus é atemporal. Nós já estamos com Ele na eternidade. Deixa eu te contar um negócio aqui. Vocês já leram em Apocalipse o apóstolo João? E eu até preguei outro dia aqui, li uma parte desse texto, onde o apóstolo João fala que viu todos os santos diante do trono, glorificando e adorando a Deus. Quando que o apóstolo Paulo vê aquilo? Depois que tudo foi consumado, Jesus voltou e todos os que foram salvos, desde Abel até o último homem, é isso que o apóstolo João vê lá. Quando Paulo diz glorificou, deixa eu te dizer uma coisa, se você estava na primeira fileira daquela visão do apóstolo João, talvez João passou e olhou dentro dos seus olhos, tendo aquela visão lá no futuro. Você tem noção disso? O apóstolo João, naquela visão, pode ter te visto, olhado nos teus olhos, porque ele viu a consumação de todas as coisas lá, e a Bíblia me diz que aqueles que estão verdadeiramente em Cristo, já estão glorificados com Ele. É isso. Ele nos tirou e nos transportou. Verso 14, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão. Redenção e remissão, somente pelo quê? Só pelo sangue de Cristo. Não tem mais nada, 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 nada. Se você tem alguma coisa que ainda é um amuleto, você se agarra a algo, abandone e se apegue somente a Cristo, é o sangue dele. A redenção é reparar um erro, um crime, uma falta, retratar, redimir os condenados de seus crimes. Nós éramos reputados e considerados criminosos e nós fomos redimidos. Remissão é disposição para desobrigar o cumprimento de uma obrigação ou pena. Clemência, indulgência, misericórdia, perdão, só pelo sangue de Cristo.
Você não tem que fazer penitência, você não tem que fazer isso, fazer aquilo. É só pelo sangue de Jesus, Paulo está falando. Abandone esses falsos ensinos aí que falam que vocês têm que fazer isso, que vocês têm que ser ascéticos. Ascetismo, gente. Deixa eu explicar bem esse termo ascetismo. O ascetismo é você deixar de fazer algumas coisas, ou seja, eu não vou comer isso, eu não posso comer carne de porco, eu não posso fazer isso, tal. Não. Não é isso que te santifica. O que te santifica é o sangue de Cristo que foi derramado sobre você. E no verso 15, o qual é a imagem invisível, o primogênito de toda a criação. Cristo fez Deus ser visível. O homem viu Deus, o homem passou a saber quem era Deus por meio de Jesus. O que isso está dizendo? Que ele é o próprio Deus. Por que ele fala isso daqui? Porque esses gnósticos aqui, eles falavam que Jesus ele não era o próprio Deus. Eles criam em Jesus e tudo mais, mas eles entendiam que Jesus ele tinha vindo à Terra e ele foi um Deus, um responsável, um espírito iluminado que era encarregado dessa região terrestre. Mas existiam os espíritos que estavam encarregados de outras regiões. E não era isso a verdade. Paulo vem mostrando que não é. Isso está errado, isso não é a verdade. Tanto que no verso 16 ele fala assim, porque nele, em Cristo, foram criadas todas as coisas que há nos céus, na terra, visíveis e invisíveis, ou seja, até esses ions que vocês falam, os demônios, os anjos, tudo isso foi criado por ele. Sejam tronos, sejam dominações, principados, potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Ou seja, não tem que haver aplacar a ira de nenhum Deus a mais, não existe outro Deus, só Jesus é o próprio e único Deus, porque por meio dele, ele criou todas as coisas, até esses espíritos que vocês dizem, até os anjos, porque havia adoração de anjos. Não, tem que adorar os anjos, senão nós não conseguimos passar para chegarmos até Deus. E ele combate isso de forma terrivelmente dura, dizendo para eles, não é assim. Ele fala, visíveis e invisíveis. Jesus criou e domina sobre tudo, sobre o que é físico, sobre o que é espiritual. Tronos aqui, tanto físicos como simbólicos. Soberanias, ele está falando dos ions. Ele está falando dos poderes angelicais, senhorios, domínios que possuem vasta esfera sobre os governos espirituais. Ele está falando, Jesus domina sobre tudo isso. Ele está acima de tudo isso. Essa carta tem um cunho muito semelhante ao que nós vemos o autor de Hebreus fazer. Ele mostra isso também. Não são os anjos, ele é maior que os anjos, ele é maior que Moisés, ele é maior que tudo isso. É a mesma coisa que acontece lá em Hebreus. Só que aqui era pior, por causa do modo como o ensino estava sendo inserido. Principados, os mais elevados entre os ions, ou seja, aqueles que eram os dominadores de territórios. Ele falou, ele está acima destes também. Jesus está acima de todos estes. Em potestades, governos espirituais, também estava acima destes. Olha que interessante. Deixa eu só fazer uma observação. Quem tem uma Bíblia aí, NVI ou NVT? Levanta a mão. NVI ou NVT. Você vai ver que do verso 15 ao verso 20, olha aí na sua Bíblia. Esse texto do verso 15 ao 20, ele vai estar em recuo. Vai estar diferente do resto do texto. Nessas duas versões já vem assim. Sabe por quê? Porque do verso 15 até o verso 20 aqui, isso aqui era um cântico. Paulo, ele transcreve esse cântico aqui, e era um cântico que a igreja cantava naquele tempo. Isso é muito interessante porque a gente mostra o quanto aqueles cânticos eles eram cristocêntricos. Do verso 15 ao 20, quem tiver a Bíblia NVI e o NVT, depois verifica. Ele vai estar em recuo, porque era um cântico, e Paulo começa a citar esse cântico para a igreja, mostrando quem é Cristo. E fala, ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Olha aqui, gente. Ele é antes, Jesus é antes de tudo. Ele mostra que ele não foi criado por nada. Ele é. Quando Moisés pergunta para Deus e fala assim, quem eu vou dizer que me mandou? Ele fala assim, diga, o grande eu sou. Eu sou o que sou. Ele é. Ele não tem que dar explicação. Ele não foi criado. Antes de todas as coisas, ele é, simplesmente. A Bíblia não nos explica muito bem isso. Eu não tenho como dar uma definição. E é isso que o torna Deus. O fato de que nós, seres limitados, não conseguimos descrever um ser que é totalmente ilimitado e perfeito. E isso é Cristo. Olha aqui. E todas as coisas subsistem. Gente, como se não bastasse tudo ser criado por Ele, tudo é sustentado por Ele. As coisas não foram apenas criadas por Cristo, e por meio de Cristo, e para a glória de Cristo, mas as coisas são sustentadas. Tudo que existe hoje é sustentado por Ele. A ideia que dá aqui é como se a palma da mão de Deus estivesse estendida, e tudo que existe, sejam terrenos, sejam espirituais, físicos, o que for, é como se estivesse nas mãos de Deus, e Ele estivesse sustentando. É isso.
Ele é o nosso sustentador. Essa palavra aqui, subsiste, ela significa exatamente isso. Sustenta, sobrevive, preserva, seguir sem que haja destruição, sem ser estragado, sem ser presumido, conservar. É Ele quem conserva todas as coisas. É Ele que sustenta a nossa vida. É Ele quem nos conserva. É Ele que te mantém de pé. É Ele que mantém todas as coisas de pé. É Ele, somente Ele. É Cristo, somente Jesus. Não são governos. Nós não precisamos temer esses problemas que estão tendo, esses governos, essas catástrofes. Tudo está no controle dele, ainda que levantem pastores, infelizmente, dizendo, não, isso é o diabo que está fazendo, e Deus não está nisso. Mentira! Por que eu digo isso? Porque o diabo está sob o domínio de Deus. Como diz Lutero, o diabo é um cãozinho na coleira de Deus, ele só faz o que Deus permite. Só faz o que Deus permite. Para tocar na vida de Jó, ele teve que pedir permissão. Para fazer ventania e matar os filhos, para colocar doença, ele teve que pedir permissão. O que isso significa? Deus é soberano. Se eu digo, se eu falo que não, Deus não está nisso, Deus está, e Deus está nisso, como eu preguei recentemente aqui, para que o homem veja, se arrepende, se volte para Cristo e entenda que tudo está no controle dEle. Tudo está no controle dEle, sejam coisas boas, sejam ruins, Ele controla todas as coisas e tudo subsiste por meio dEle. E o que eu faço diante disso? Me rendo. Me rendo à sua majestade, ao seu poderio, à sua grandiosidade, à sua soberania. Eu me rendo. E é isso que você deve fazer, se render. Verso 18, ele é a cabeça do corpo da igreja, antes do verso 17 aqui, ele vai falar que ele está sob o domínio de todas as coisas. Agora ele vem falando sobre o domínio de Cristo e a supremacia de Cristo na igreja, onde ele fala, ele é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para quem tudo tem a preeminência, ou seja, ele é a cabeça do corpo da igreja. Gente, o que domina o corpo? A cabeça. O que Paulo está dizendo aqui? Tudo que vocês fizerem enquanto igreja deve ser feito de acordo com a vontade de Deus. Vocês precisam ter a mente de Cristo. Se não está na palavra, se não é a vontade, se você não encontra no crivo das Escrituras a vontade de Deus para aquilo, anátema. Acabou, tira. Está errado, ele é a cabeça da igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos. O que ele está dizendo aqui? Jesus é o primeiro que morreu e ressuscitou, e a ressurreição já começou em Cristo. Mas ela continuará em nós um dia, porque todos os que foram mortos e morreram em Cristo ressuscitarão um dia para viver a vida eterna. E nós, se não estivermos vivos até Jesus voltar, e eu creio, e eu desejo que Ele volte, também seremos ressuscitados, e essa é a nossa esperança. Porque Ele foi o primeiro. Para que acontece isso? Ele foi o primeiro a ressuscitar, para que também Ele tenha preeminência em tudo. A primazia em tudo. Jesus é o centro do culto, Jesus é o centro da sua vida, Jesus é o centro do governo, Jesus é o centro de tudo. Ele tem que ter a preeminência em tudo. Em tudo. Verso 19. Porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. Ou seja, Deus agradou-se. Houve alegria no Senhor de que toda a plenitude, está falando, como eu disse, tudo habita nele. No sentido de que tudo está sob o domínio dele. E no verso 20 e 21, e que, havendo por ele feito paz pelo sangue da cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra, como as que estão nos céus. E vós também, em outro tempo, éreis estranhos, inimigos no entendimento pelas vossas obras más, agora, contudo, vos reconciliou. O que ele está dizendo aqui? A Bíblia nos diz, o apóstolo Paulo em Romanos 5,10 diz, ora, se quando éramos inimigos de Deus fomos reconciliados com Ele mediante a morte de seu Filho, quanto mais no presente, havendo sido feitos amigos de Deus, seremos salvos pela sua vida. Ou seja, nós éramos tidos por inimigos de Deus. Lembra que eu falei que os Ions, os ensinamentos dos gnósticos, falavam que existia um vácuo, um abismo entre nós e Deus, e que nós só conseguiríamos chegar se houvesse o aplacamento desses espíritos para que o homem pudesse chegar? O que Paulo está dizendo aqui, que não tem disso não. Realmente existe um abismo entre o homem e Deus, uma inimizade, mas isso é por meio de Cristo que esse abismo deixa de existir.
Não é por meio do que eu faço ou deixo de fazer, é por meio dos méritos de Jesus, é pelo que Ele fez, que o abismo que havia entre nós e Deus, a inimizade que existia entre nós e Deus, então ela acaba e se torna então amizade, ao ponto de nós nos tornarmos filhos de Deus. Não é pelo que você faz, mas é pelo que Cristo fez, que Paulo está dizendo para essa igreja aqui. No verso 22, no corpo da sua carne, pela morte, para perante ele vos apresentar santos, irrepreensíveis e inculpáveis. Cara, isso aqui é maravilhoso. Olha aqui, quando ele fala assim, ó, para perante ele vos apresentar santos, irrepreensíveis e inculpáveis. O texto aqui está dizendo que um dia, o que Cristo faz aqui é nos apresentar diante de Deus. É como se ele pegasse em mim e levasse diante do Pai e falasse assim, Pai, aqui está o Ralph, eu te apresento ele. E quando Cristo te apresenta, ele te apresenta para Deus dizendo, não há sobre ele culpa nenhuma e não pode ser trazida sobre ele nenhuma repreensão, porque ele está em mim e eu o apresento. Aqueles que estão em Cristo são apresentados pelo próprio Deus, pelo próprio Jesus a Deus, para que haja santidade, para que haja essa idoneidade que fala lá no versículo 12. Um dia, vocês, todos nós, seremos apresentados diante de Deus santos e irrepreensíveis. Verso 23, se é que permanecerdes fundados e firmes na fé. E aí ele vem falando, o fato de vocês estarem firmes não deve fazer com que hoje vocês fraquejem, vocês abaixem a guarda. Ele está falando sobre perseverança. Se hoje nós estamos bem, nós temos que perseverarmos todos os dias, todos os dias. Verso 24, já para a gente encerrar aqui, e eu já vou passar para o pessoal do louvor. Ele diz assim, ó, regozijo-me agora no que padeço por vós, e na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo, pelo seu corpo, que é a igreja, da qual estou feito ministro segundo a dispensação de Deus, que me foi concedida para convosco, para cumprir a palavra de Deus. O mistério que teve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações, e que agora foi manifestado aos santos. Ou seja, quem é esse mistério? Jesus foi revelado. O mistério que esteve oculto foi revelado a nós. Nós temos acesso a esse mistério. Porque lá eram profecias, eram enigmas. Hoje nós sabemos exatamente o que é, pois nós podemos ter acesso à palavra de Deus que nos revela Cristo. E verso 27, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério, entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória. Foi Deus que quis nos alcançar, gentios que estávamos perdidos. Verso 28, a quem anunciamos, admoestando a todo homem. Admoestando em quê? Admoestando na palavra, mostrando de acordo com a palavra. E como que é feita essa admoestação? É dizendo, arrependam-se. Olha o que a palavra diz, e haja arrependimento em nossas vidas. E ensinando a todo homem toda a sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Jesus Cristo. E para isso também trabalho, combatendo segundo a sua eficácia, que opera em mim poderosamente. Encerrando, só algumas lições aqui. Jesus é supremo sobre toda a criação e sobre a igreja. Segunda coisa, se ele é supremo sobre toda a criação e sobre a igreja, ele é supremo e ele tem a supremacia sobre a minha vida e sobre a sua vida, quer você queira, quer você não queira. Aceite esse senhorio do Senhor sobre a sua vida e coloque Ele na primazia de toda a sua vida. Ele é o primeiro hoje na sua vida. Jesus tem sido o primeiro, Ele tem tido a primazia na sua vida. No momento de leitura bíblica, de oração, o que tem tomado o lugar de Cristo na sua vida? Ele tem que ter a primazia. Antes de qualquer coisa, é Ele. Os cristãos não devem ser confundidos pelos falsos credos que misturam fé verdadeira com falsas religiões ou filosofias, o sincretismo. Não podem. E para que você não seja confundido, você precisa conhecer a palavra para confrontar os falsos ensinos. Cristo é totalmente suficiente para trazer a plenitude e a novidade de vida para todo e qualquer cristão que esteja nele. Só Cristo, não tem mais nada além de Cristo. Ele é suficiente. E os cristãos devem viver na dependência de Cristo e não de outros poderes. Sejam eles humanos, seja o dinheiro, seja o que quer que seja. Não existe nada mais ao qual nós devemos ser dependentes, a não ser dependentes de Cristo. Nas próximas semanas nós vamos continuar estudando esse texto. E no capítulo 2 vocês vão ver que coisa maravilhosa. Porque eu acho que é o pastor Aníbal, né? O capítulo 2 vai tratar mais ainda sobre isso. E vai mostrar de forma muito clara essa grandiosidade, esse poder e essa supremacia de Cristo nas nossas vidas. Vamos orar?
Senhor, eu peço a Ti que o Senhor coloque as Tuas mãos sobre nós e que nós tenhamos a consciência de que o Senhor deve ter sempre o primeiro lugar nas nossas vidas. O Senhor é aquele que tem a primazia na igreja, o Senhor tem a primazia em toda a criação. O Senhor é o Rei dos reis, o Senhor dos senhores. E nós nos rendemos, Deus, à Tua grandiosidade, ao Teu poderio e à Tua majestade. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.